mais afetou a todos, né, foi a igreja, o lado do catolicismo, né? Então, quando caiu a igreja, caiu, mexeu com o ego, a autoestima de todo mundo. Não interessa quem tem mais, quem tem menos. A verdade é essa. Caiu a igreja, caiu o símbolo, né, do luizense, né? Tem gente aqui sempre, mas quando abaixou a árvore que viu o estrago, 3 meses no mínimo, para começar a entrar no eixo. Mas você não tem um número de gente que faleceu nas enchentes de São Luís? Não teve, tá Deus. Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Fazer a poeira, levantar e... O principal o problema é juntar o Paritinga com o chapéu, com o outro que junta de 3 vira 1. Em caso de dor, ponha gelo, mude o corte do cabelo, vá ao cinema, dê um sorriso, ainda que amarelo, esqueça seu cotovelo. Se amargo for já ter sido, troque já esse vestido, troque o padrão do tecido. Saia do sério, deixe os critérios, siga todos os sentidos, faça fazer sentido. A cada 1000 lágrimas sai um milagre. Em caso de tristeza, vire a mesa, coma só a sobremesa, coma somente a cereja. Jogue para cima, faça a cena, cante as rimas de um poema, sofra apenas, viva apenas, sendo só fissura ou loucura, quem sabe casando cura. Sabe o que procura. Faça uma novena, reze um terço, caia fora do contexto. A cada 1000 lágrimas sai um milagre. Mas se apesar de banal chorar for inevitável, sinta o gosto do sal, do sal, sinta o gosto do sal, gota a gota, uma a uma, 2, 3, 10, 100 mil lágrimas, sinta o milagre.
Então foi assim, começou a dar aquela chuva, uma chuva branca. Eu notei porque eu estava no Réveillon aqui na praça, né? E na praça começou a vir uma chuva branca da serra. Então parecia uns borrifos de chuva que parecia que tava, a gente sabe que estava chovendo muito na serra. E ali estava chovendo, e a gente comemorou o Réveillon. Quando foi 1h da manhã, eu fui para a roça. Já avisei o pessoal, vamos embora porque não está muito bom não. Isso não é uma coisa normal dessa chuva branca está aparecendo nesse horário, né? Até no caminho, teve uma moça que perguntou, mas a natureza que você fala está tão quieta. Eu falei, tem alguma coisa de errado, porque quando a natureza fica quieta pode acontecer alguma coisa grave, né? O zoom aproxima ou aumenta o campo como você quiser. Não, pera aí. Ó, não, tá. E é tudo o mesmo botão. Tá. Aí você enquadra e faz a tua foto e conta pra gente aí o que você quiser. Isso. Então esse seria esse aqui, Esse aqui em cima, esse redondinho. Esse que vai e volta aqui. Esse que vai e volta. Uma foto aqui? Calma, né? Então eu vou tentar de lá, quer ver? Aqui ficou ótimo. Antes da enchente a gente ficava vendo, sei lá, aquelas pessoas que moram no pé do vulcão e a gente fala, nossa, meu Deus, essas pessoas voltam para casa, que malucas. Mas na verdade é onde estão todas as suas referências, então você volta mesmo, mas que assusta, assim. Acho que foi em 2011, teve uma enchente nova e a água chegou aqui no nosso ralo do quintal, então ficou toda aquela tensão, o ano passado, né? Quando a gente estava terminando aqui a casa. Então essa época assim de janeiro é bem tenso pra gente. Depois da cheia, né, de 2010, muita gente ainda não conseguiu voltar a ver o rio como via antigamente. Então eles meio que brigaram com ele. Eu coloquei um limite para mim. Até tal ponto que a água chega, eu tô aqui. A partir dali, eu vou embora. Mas pego meus documentos, minhas fotografias, o que é mais caro para mim e saio. Quando eu entrei a primeira vez na praça, né, depois da enchente, que parecia um cenário de guerra e tal, você entrar e ver todo aquele lado esquerdo ali, não tem mais, né? Acabou tudo ali caiu, né? Da direita ainda salvaram algumas construções, mas também derrubei, foi um baque. Eu moro nas margens do Rio Paritinga, nas casas populares, né, no CDHU. E o rio começou a encher. Eu não acreditava que ia chegar a proporção que ia chegar. Mas meu irmão começou a estar vigiando e me avisou. Quando ia encher muito, eu tirei as fotos. A primeira coisa que eu tirei foram as fotos e os documentos, os jornais, né, e as coisas históricas, né, documentos históricos. Né. Por quê? Porque eu pensava que se a cidade ruísse realmente, ia servir de documento para a reconstrução. Né. E também a memória, né, da cidade. A geladeira você compra outra, a televisão você compra outra, mas os documentos você não tem como voltar no passado e registrar novamente. Né? É que lá, 300, 400 anos atrás, foram inventar uma cidade exatamente em cima de um rio, dentro de um vale, com essas possibilidades de, a cada tempo, você ser revisitado, ou pela água, ou pelos escombros dos morros.
Os avós já nos contavam os lugares que a cidade não poderiam ser tocados. Eram lugares sagrados porque era um lugar do rio ou das encostas. Então ali a cidade não tinha condições físicas de serem alteradas porque era um local do rio. Se é local do rio, qualquer água, qualquer chuva, ele vai transbordar e vai buscar o lugar dele, porque daí você está voltando a milhares de anos, que aqui o próprio nome diz, que você olhando dentro de uma certa possibilidade, nós estamos dentro de um vale. Nós estamos dentro de um vale. E se você está dentro de um vale, você automaticamente você também está dentro de uma várzea. Na praça da cidade, o Réveillon comemorava, enquanto a natureza uma surpresa preparava. Coisa muito, muito forte que ninguém imaginava. Tinha chovido muito, dezembro o mês inteiro. As águas não davam trégua, estava entrando janeiro. A praça estava em festa, chegava o dia 1º. Foi na sexta-feira cedo, o rio começou a encher, chegou na rua do mercado e o povo, sem saber, ergueu algumas coisas como costumava fazer. E dá para fotografar essa ausência? Dá para fotografar uma ausência? Dá para fotografar o vazio mesmo, né? De onde você faria essa foto? Eu acho que daqui mesmo. Por quê? Mostra que não tem nada, só tem mato e as paredes dos 2 casarões que sobreviveram. As casas no fundo e aqui mesmo nada. Fotografa e é justamente o que não foi fotografado, né? Essa é a saudade. Essa é a saudade. E é uma saudade de... Eu não lembro, eu era muito pequenininha. Eu lembro de estar no quartinho, eu lembro das músicas, assim, mas eu não lembro de nada. Você acha que a gente herda a saudade? Ah, com certeza. Sim. Histórias que eles contam e, sei lá, faz parte da nossa história também. Ela voltou sem memória. Ela voltou só falando do passado, mas do passado dela quando era criança, né? De não lembrar, ela não lembrava, na rua ela não reconhecia a gente, né? Ela não lembrava, voltava, assim, voltou falando em assuntos que a gente nem sabia o que ela estava falando. Voltou falando mesmo só do passado, mas do passado lá atrás. E querendo coisas, os bens materiais dela, né? Tipo, cadê meu guarda-roupa, cadê meu armário? Ela não lembrava, mãe, mas teve enchente, ela não lembrava disso. Parece que quando ela entrou ali no bote, que minha mãe morre de medo de água, eu nem acreditei que ela entrou no bote.
Quando eu vi que ela entrou no bote e que ela foi pra mim, ela tava salva, né? Falei, ai, um a menos. Imagina, quando ela voltou, ela já voltou estranha. Ficou 6 meses de cama. E a gente achando que ela estava com depressão, tratando depressão, e na verdade ela estava com demência, né? Ela voltou, não sei se ela já estava doente, a gente também não prestou atenção. Né? A gente não observou isso, mas ela voltou uma outra pessoa, com certeza. O importante não é o material, né? Para mim o mais importante são pessoas. Não adianta você reconstruir uma cidade. O maior patrimônio é o ser humano, né? Então, para mim, o mais importante é isso. Muitas pessoas foram embora, de qualquer forma. Tem pessoas que você olha e não reconhece mais. Né? Olhando para minha mãe mesmo. Foi embora. E não tem volta, né? Era uma pessoa que, para mim, atravessou de bote e voltou outra. Né? E você vai fazer o quê? Não tem o que fazer, né? Você vai tentar ajudar a amenizar, mas volta não tem. As águas foram tantas que subiu a escadaria, trincou a torre direita e a igreja invadia. A ponte lá da entrada, nem a sua guarda havia. Nessa hora, um casarão, onde funcionava uma escola, deu um grande estouro, desabou na mesma hora. A torre despedaçou e as águas levou embora. Correndo para o alto do morro, o povo todo gritava, somente de barcos e bote é que as pessoas se salvavam. As águas cobrindo tudo e a enchente não parava. Hoje em dia, muitos vídeos são feitos, tudo a gente tira foto, que é para as pessoas têm as histórias dos objetos, tem as histórias da cidade, tem as histórias das pessoas, dos personagens da cidade. Então a gente tem a obrigação de manter viva, entendeu? Não foi só porque passou a água, realmente muita coisa foi levada, mas e aí? Agora vamos a gente documentar o que a gente lembra, o que a gente tem na cabeça, para que isso não se perca. Eu fiquei assim, e agora? E os bonecos de argila do vovô? Porque com água derrete. E os instrumentos? E as partituras? Né? Foi uma coisa que assustou muito. A gente nunca tinha passado por uma experiência dessa. Mas depois que abaixou a água, que a gente foi vendo, tava tudo dando para aproveitar, muita coisa ficou. Então foi aprendizado, assim. E tem muita coisa com que lidar ainda, muita coisa para... Nós estamos recuperando. Esse armário aqui, ele tem um significado muito importante aqui para nossa família, porque aqui dentro dele tem tudo que sobrou da enchente, e são umas peças que meu pai fazia de barro, de argila, e que foram tiradas do meio da terra com peneira, porque eles ficaram enterrados. Tanto que se você prestar bem atenção, até tem um pouquinho de barro ainda. E várias, essa banheira, essas louças, elas não tiveram um arranhão, né? E esse armário enorme, que quase que uma árvore no meio da sala, ele quebrou, ele partiu no meio. E aqui também a gente tem peças que minha mãe pintava junto com meu pai em cursos que eles faziam. Então aqui dentro, essa leiteira. Então aqui tem um pedacinho da nossa história, tá aqui dentro, que a gente faz questão de conservar. Isso aqui é uma peça muito importante, porque é uma lembrança de uma festa divina de muitos, muitos anos atrás, não me lembro de quando, e ficou enterrada durante 8 dias embaixo da terra também. E aí eu levei para minha mãe quando eu achei, e ela ficou muito feliz, porque ela falou: filha, mas como é que você está me falando que quebrou tanta coisa e não quebrou a asinha, nem a asinha do divino? Eu falei: não,
Aí a gente deixa ele aqui, que é para isso mesmo, para mostrar que, olha, ficou embaixo d'água, mas tá aí, ó, pra gente continuar entendendo que passou. Passou, agora é daqui pra frente, não é? Eu fui percebendo no processo das fotos que todas essas minhas memórias estão ligadas à Vanira. O café com farinha que ela tomava, a bandeira que ela pintou, a tatuagem que eu tenho do casarão, que é bem São Luís, é a casa dela, foi uma tatuagem que a gente demorou muito, os netos queriam muito fazer uma tatuagem, vamos fazer alguma coisa, não sei o quê. E a única coisa que a gente viu como elo, que não tem jeito de se perder, é a Vanira. Então a gente fez a casa dela, que foi onde a gente foi criado, tem toda a nossa história. O tio Pauleca fala que agora a Vanira está muito mais presente na vida dele do que quando ela era viva. Porque tudo a gente fica pensando, ai, a Vanira faria isso, ai, como diz a Vanira, é isso, é aquilo. Então ela vai continuar sempre aqui com a gente, com todas as lições de vida. Porque ela era uma pessoa, assim, não dá pra entender como ela nasceu em 1925 com uma cabeça tão boa, né? Ela passou por muita coisa e ensinava a gente, os jovens, e ela tava aí, ainda mostrando que era mais moderna do que a gente. Ela sempre mostrou isso. Aqui, Altos Sons, fizemos arranjos, essa praça é a nossa partitura. E onde nós estamos aqui? Nós estamos na frente da igreja, fica bem no vãozinho ali, essa escadaria, que só está um pedacinho dela, de pedra, é aí que a gente deitava e rolava. Muita inspiração. Era também, né? Eu lembro, festa do Divino, enche a escadaria aqui e a fanfarra passa aqui, Congada, Moçambique, e ali fica todo mundo sentado assistindo. A escadaria da igreja é arquibancada? É. E quando a gente... daqui é a nossa casa, tal, sou músico, então toquei a vida inteira nesse coreto. Como a Lia falou, a nossa arquibancada. Depois que a igreja caiu, toda vez que eu toco ali, porque eu sempre toco ali, quando a gente toca, pega um palco, a gente sempre põe um ponto de referência. E o meu ponto de referência sempre foi o relógio da igreja. Ultimamente, cadê a igreja? Nem a igreja tinha para eu ter o ponto de referência quando eu toquei. Depois de 2010 para cá, sempre. Mas logo, logo vai estar ali, se Deus quiser, para... Não que eu preciso, mas isso fez parte da minha vida. Tocar no coreto do meu pai, com o meu relógio de ponto de referência. Com 2 anos, você convivendo com pessoas e com barulhos. O tempo todo, martelo, ferros e bate-staca. Até por 2 anos você não tinha outra música. Então nós chegou num ponto que acho que estava todo mundo já meio ficando doido com essa massa sonora de outros elementos que não era recorrente. E aí eu comecei a perguntar para umas pessoas se elas estavam percebendo isso. A minha surpresa foi que muitos falaram que era 3h30 da manhã, ele já ia percebendo já o barulho dos caminhões, que já estavam começando a circular para levar material das arrumações da cidade. Então, ou seja, foi ficando muito presente os sons
consequentemente a arquitetura, e você registrando esses momentos. Depois da enchente, a gente ficou muito sem ter o que fazer, porque rodou emprego, serviço, a gente não tinha as nossas casas, estávamos fora de tudo da nossa vida. E aí eu consegui fazer cursos de pedreiro. Durante uns meses eu trabalhei só como pedreiro, assim, nesse curso. Então, isso aqui, e aqui precisava, era casa paroquial, e não tinha muro. Aí a gente conseguiu, o padre fizer uma parceria e a gente veio e construiu esse muro, toda a turma. Me remete bem a essa época, que, como eu falei para você, já é uma época que a gente ficou sem ter muito a noção do que ia ser o depois, né? Então ele me serviu como arrimo mesmo, ele que segurou uma onda boa. Porque de repente eu tive a oportunidade de reconstruir a mim em cima de uma coisa com cimento, né, tijolo. Então foi muito significativo, assim. Eu acho que eu já cheguei a comentar com vocês. Tem uma outra ONG na cidade que chama AME São Luís do Paraitinga. E eu trabalho para eles também, que eles se formaram justamente em janeiro, depois da enchente. E aí a ideia da ONG era captar recurso de doação para fazer pequenas reformas, porque tinha gente que estava fora de casa por conta de um telhado e não tinha dinheiro para voltar. Então a gente fazia essas construções, eu à frente da reforma, né? E aí essa capela também é um recurso de doação que a AME está fazendo. E aí o projeto é todo meu e tem uma história bem legal, porque já era uma capelinha naquele ponto e o morro atrás ele é muito instável, tem muito problema de desmoronamento. E aí por 2 vezes essa capela caiu, acho que uns 4 anos antes da enchente e na enchente. E aí ela ficou durante esses 4 anos, né, depois da enchente, ficou sem a capela e as pessoas reivindicavam por ela. E daí a AME decidiu reconstruir. E aí a gente está fazendo. E é bem legal o ângulo, porque ela é bem de frente para a igreja matriz. Na realidade, segundo consta, uma das regiões mais conservadoras do estado de São Paulo é São Luís do Paraitinga. Porque para preservar tem que ser, de certa forma, meio conservador ainda. Para nós preservamos por um certo conservadorismo, né? Nós preservamos. Embora isso uma hora vai diluir, vai preservar, mas com um intuito maior. Como diz, nós queremos preservar a nossa memória. Nós queremos ainda ser nós. Porque isso aqui é uma réplica, não é mais a igreja, é uma réplica, é uma outra etapa da história, embora nós nos prendamos ao passado ainda. O passado, entre aspas, ainda está vivo, nós queremos que está vivo em nós, mas nós queremos que esteja vivo no monumento, porque senão nós construiríamos de outra forma. Agora estamos lutando com força, garra e fé, juntar o pouco que tem, a pôr a cidade em pé, com a ajuda de todos, seja o que Deus quiser. Sorriso esconde a lágrima, coração apertado, mas o lisense tem força, traz a raça do passado, acompanhando o tempo devagar, mas não parado. Vim pra cá por conta mesmo da enchente. No começo eu me assustei muito porque a Ingrid tinha viajado com o pai, eu tinha que ficar sozinha, parecia que eu estava numa casa fantasma, eu olhava plástico, 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 né? Era mais quieto isso aqui porque não estava totalmente habitado. Era estranho, muito estranho. Demorou, assim, ainda não me acostumei muito não de olhar e ver que tudo é plástico. Você não pode mudar nada, né? Não é, sei lá, eu não imaginava morar nessa casa não foi isso que eu idealizei, mas tá bom. Eu sou sempre apaixonada pelo João de Barro, acho ele interessante. Você já viu o jeitinho que ele canta? Ele dá um trequinho dele engraçadinho, o canto dele é diferente, é engraçado. E a casinha dele é lindinha. Não tem como você olhar e não se encantar com uma casinha daquela, né? É bonitinha.
Tem umas que ele faz assim, né? Uma em cima da outra, você já viu? É lindo. Não tem jeito de você olhar e não se apaixonar por uma casinha daquela. Se pudesse trocar, eu trocava. Por quê? Com a casinha de João de Barro? Com certeza. Mas o quê? A minha casa com a casinha dele. Eu acho mais interessante a casinha dele. Nossa cultura está viva, essa a água não levou. Tocar um dedinho de prosa, o jeito de ser caipira, saborear comida caseira, um feijão com cambuquira, a simpatia de um povo, essa a enchente não tira. Essa coisa de fotografia, arquitetura e música em São Luís é uma coisa muito presente. O tempo todo a gente está próximo a alguma coisa. A fotografia, música e arquitetura, o Rio já é mesmo por natureza, né? Então eu acho que já desde muito cedo, andando pelos pontos da cidade, você ir vendo, pode ser a natureza, o rio, ou a rua, você já está quase que fazendo um registro fotográfico através do seu olhar. Então isso vai fazendo com que você, com o passar dos anos, certos lugares você tem muito presente. Para mim virou uma paixão, assim, até uma necessidade. Não tinha um dia que eu não fizesse uma foto. A minha filha falava, a minha mãe está se sentindo. A minha mãe está se sentindo. E aí, o que você fotografou hoje? Né? Então era o tempo todo. E é uma descoberta, né? Uma coisa que você assim, não imaginava que era uma coisa que eu gostava muito. Né? Muda assim, para mim mudou assim o jeito de olhar as coisas, né? De você enxergar as coisas é outro, completamente outro. Para mim agora eu olho, eu vejo as coisas de outra maneira, pessoas, né? Tudo você quer fotografar. Pedra, às vezes eu vi a pedra e falo, olha Ingrid, que pedra linda. Mãe, não. Mãe, pedra não. Mas falei, pô, vira um negócio, né? É um negócio, uma paixão mesmo, é necessidade de você olha e quer registrar aquilo, né? É uma coisa que é especial para você, né? Paixão, para mim virou paixão. Um registro, como a gente precisou das fotos na época da enchente e tudo mais, agora esses lugares que a gente acha importantes estão registrados. Agora se precisar já tá. Temos foto, esse material, né? E foto não é só uma coisa para, né, abrir, olha que bonitinho, olhar tal, para mesmo... Normalmente vem com uma história por trás, né? Olha isso, essa pessoa era assim, assado. Essa coisa da história que veio, a gente sente bem na pele, né? Porque desde da minha mãe, quando ia em casa, né? Com aquelas fotos, isso aqui é isso, aquilo, é aquilo. É muito importante ter como documento, né? Não é só a imagem mesmo. Porque foto, né? Poderia ser nós três aqui só, mas não é. Aqui tem música, tem tudo, tem que cantar, tem que levar para frente essa história. Isso que aconteceu é a força da natureza. Tudo está pegando o seu rumo, vocês podem ter certeza. Nossa cidade é encantada, ainda tem muita beleza.